Capítulo 1. O flerte em Marte e em Vênus. A importância do flerte. Pensar em flertar, pensar em amor, parece ter pequena importância nos dias de hoje. Com raras exceções, poetas, pensadores e, mais evidentemente, trovadores medievais, as pessoas não se preocupam o suficiente com algo considerado banal como a sedução. Poucos sabem que a prática da sedução é aprimorada desde a antiguidade. Flertar é muito mais do que apenas conseguir atrair uma parceira para um pouco de diversão. É um aspecto universal e essencial da interação humana. Pesquisas identificam que o flerte pode ser encontrado de alguma forma em todas as culturas e sociedades do mundo, de todas as épocas, e por trás da sedução e do flerte está a preservação da espécie humana. Cresci, flertei e multipliquei. Logo, flertar é um instinto básico, parte da natureza humana. É pouco, se levar em conta que milhões de pessoas acordem todas as manhãs pensando em encontrar o grande amor, não é pouco. Muito tem sido dito a respeito de como conquistar uma parceria afetiva ou sexual que complete outra pessoa. E não diga que não, se você abriu este livro, por mais descrente que esteja em relação aos resultados que conquistou até agora, você alimenta sim alguma esperança de solução para esse quadro aparentemente desesperador. Todos nós alimentamos. Este tema está presente na literatura, nos filmes, nas novelas, na música e em grande parte das conversas que acontecem no dia a dia. Longe de ser apenas conteúdo de filmes e de livros, ao longo do tempo, a procura por relacionamentos estáveis continua a ser uma realidade vivenciada por muitos. Por experiência própria ou relatos de amigos, sabemos que deixar as coisas ao acaso não é a fórmula mais estreitamente relacionada com o sucesso. E se pensarmos assim, deixando o Deus dará as nossas dinâmicas afetivas, consequentemente confessamos que não atribuímos a devida importância às coisas do coração. Continuar com o esquema de tentativa e erro pode até dar certo, mas flertar e amar necessariamente não precisa rimar com dor. Precisamos de despender tempo e recursos para atrair parceiros que nos satisfacem. Dessa forma, podemos dizer que seduzir não é uma questão de delegar o tempo ou a sorte nos destinos, mas compreender a dinâmica afetiva dos seus parceiros em potencial e elaborar a estratégia mais adequada a ela, garantindo ao sedutor os resultados mais favoráveis que possam ser imaginados e que o caminho trilhado seja muito menos sofrido. Seduzir é uma arte que precisa ser aperfeiçoada. É um jogo em que você precisa saber as regras e os objetivos, no entanto, sem perder a espontaneidade. Também sabemos que muitos relacionamentos simplesmente não vão havendo porque uma das pessoas não está certa do motivo da sua aproximação e do seu real interesse pela outra. A princípio, muita frustração pode ser evitada e se ao menos soubermos para a gente mesmo a resposta da seguinte pergunta: para que eu quero esta pessoa? Amizade? Flerte? Caso passageiro? Sexo? Oportunidade de trabalho? Estejamos ou não nos referindo ao contexto dos relacionamentos entre as pessoas, a sedução é um processo muito empregado e pode ser encontrado por toda a parte. Por exemplo, nas propagandas que empurram produtos para dentro das nossas casas e que muitas vezes nos parecem algo natural. Não demora a constatarmos que as pessoas vivem tentando nos influenciar, dizendo o que gostariam que fôssemos ou que fizéssemos. Ao mesmo tempo, percebemos que geralmente nós esquivamos das suas tentativas de persuasão, resistindo às suas constantes investidas. Mas, querendo ou não, quando estamos apaixonados, sem exceção, sucumbimos numa espécie de encantamento aos rogos que nos são feitos. Tornarmos cegos e surdos. Afinal, quem é a pessoa que consegue raciocinar objetivamente, evitando se envolver em quaisquer disparate ou estar nessa condição? O movimento natural é ceder às vontades do outro, pois o desejo de possuí-lo é igual ou até maior. Cansado ou cansado das velhas técnicas de flerte? É inútil dizer que os tempos mudam. Se você está utilizando as técnicas antigas de flerte em um mundo como o nosso,
marcado pela renovação constante, é hora de renovar este repertório. Os tempos mudam. O mundo está em constante reformulação. Você já parou para reparar na enorme quantidade de atividades com as quais nos entretemos, mas já pensou que não temos tempo sequer para aumentar o nosso conhecimento e melhorar as nossas técnicas e estratégia de flertar e seduzir? Carregamos muitas dúvidas sobre de quem devemos nos aproximar, qual é o melhor momento de nos aproximar. Transcorrido tanto tempo desde que os primeiros homens e mulheres resolveram estabelecer vínculos amorosos mais livres da pressão da opinião familiar, há algo de novo neste processo de seleção? Quantos graus estão envolvidos com o processo de sedução? O que é flerte? O que é o processo de sedução? Em que momento fazer a escolha certa e como saber se é a pessoa certa mesma? A pressa é o maior inimigo dos relacionamentos afetivo-sexuais? O certo é que convivemos com essas dúvidas desde muito cedo. Elas estão nas rodas de conversas dos jovens, mas não somente deles. A verdade é que o questionamento não acaba nunca. Não há idade proibida para praticar a sedução ou se deixar seduzir. Um olhar, um gesto, uma mexida no cabelo, tudo pode ajudar no processo de sedução. Pais e parentes próximos sempre estimularam suas crianças a terem namoradinhas ou namoradinhos, e o que já os estimula a pensar em parceiros amorosos, mesmo que com o pensamento de pureza dos anjos. Em uma cultura como a nossa, marcada pelo imediatismo e por um senso utilitarista, as pessoas são vistas como objetos. São selecionados na mesma velocidade com que são descartados. É como se as pessoas se relacionassem apenas para suas satisfações pessoais e, quando estas não são mais atendidas, são dispensadas. Pode durar pouco, médio ou muito. O que geralmente não temos em mente é que o processo de conquista é uma habilidade que não nasce connosco, embora já tenhamos em nossa genética um razoável repertório para o traquejo social. Dessa forma, esta habilidade, como qualquer outra, pode ser aprendida, praticada e aperfeiçoada ao máximo de acordo com a disponibilidade que cada um queira investir nesse treinamento. Assim, acreditem, somos todos capazes de seduzir ou nos deixar seduzir. Compreender os processos e os comportamentos envolvidos na psicodinâmica dos relacionamentos amorosos é muito importante, uma vez que esses fenómenos ocupem, na maioria das vezes, papéis centrais na vida da maioria das pessoas. Flerte rápido para eles. As pessoas podem ser visuais, se influenciam pelas imagens, auditivo, influenciado pelo som, ou sinestésicas, gostem de sentir algo. Na dúvida, esteja sempre arrumado e bem vestido, que é o visual. Fale com um tom de voz firme, auditivo, sempre possível, toque nela discretamente quando for falar com ela, sinestésico. Na sedução, o homem é visual, a mulher é auditiva, então a mulher quer te ouvir, te conhecer. Então, aprenda a conversar com as pessoas se você é tímido, fala pouco, vive emburrado e acha que praticamente todas as mulheres são somente umas aproveitadoras. Com poucas exceções, você está totalmente errado. Você vai mudar totalmente de opinião muito rápido para conseguir o sucesso que espera em se tratando de flerte. Nunca discuta com elas. Nunca discuta com elas. Não queira competir pela atenção dele enquanto assiste ao sagrado jogo de futebol. Demonstre total interesse e compreensão. Quando você discute, a sensação que fica no ar é de um ringue e vocês estão em lados opostos. Afinal, você já viu algum lutador de boxe se amar no ringue? Conta histórias interessantes da sua vida para elas. Elas gostem de conversar e de ouvir histórias e pontos de vista alheios, mas que sejam realmente interessantes para as mulheres. Nada de assuntos masculinos como carros, computadores, bebedeiros, etc. Bons assuntos que encantam a todas são relacionamentos amorosos e sexo. Sim, sexo, mas cuidado, sexo é um assunto a ser trocado num ambiente mais contraído, nunca no início da conversa ou no trabalho, por exemplo. Porém, numa conversa informal,
toque nesse assunto, é infalível. E veja como ela se comporta. Observe atentamente como esse assunto a afeta. A seguir, desafie-as para atos sexuais. Faça uma aposta onde, se ela perder, vai ter que ir com você ao hotel. E cuidado, convidá-las para um sexo a três nem sempre é bem visto. Diga, por exemplo, que você não gosta de mulheres ruins de cama que terminou o relacionamento justamente por isso. E sutilmente insinua suas dúvidas que ela possa ser boa na cama. Ressalta alguns pequenos defeitos dela e diga que isso é coisa da mulher ruim da cama. Boa parte delas vai querer provar o contrário, para a nossa alegria. No corpo humano, há regiões particularmente sensíveis à estimulação erótica, a sensação de bem-estar e de relaxamento. Aquelas regiões que na maioria dos indivíduos causam excitação quando tocadas são chamadas de zonas erógenas ou zonas de prazer. São os órgãos genitais, o seu entorno e outras áreas como coxas, nádegas, nuca para eles e para elas. Foram descritas desde os clássicos manuais do sexo como o Kama Sutra, o Ananga Ranga, o Jardim Perfumado e na literatura erótica ocidental que aflorou a partir do século XVIII. As zonas erógenas, com grande número de terminais nervosos, tendem a ser bastante sensíveis. Outros, que os possuem em menor quantidade, tendem a provocar relaxamento muscular, arrepios ou sensações de tranquilidade. É normal que determinadas zonas erógenas sejam importantes e agradáveis para uma pessoa e em outra não provoquem qualquer estímulo ou ainda sejam desagradáveis. Não é o que você fala que faz a diferença, mas sim como você fala. Pensa nisso. Quando você estiver seduzindo uma mulher e algo não estiver dando certo, faça algo diferente. Impressiona, mostrando que você tem controle, tem poder. A reação é imediata. Procure sempre que é possível tocar a mulher. Elas geralmente são mais sinestésicas que o homem. Exemplo. Você está conversando com uma miúda e percebe que está rolando certo clima. Continua conversando com ela e discretamente segure o antebraço dela por uns 3-4 segundos e solte e olhe bem dentro dos olhos dela. Você vai perceber que vai mexer com ela. Você sabia que, inconscientemente, o homem, quando empenhado em flertar, ele inconscientemente joga a cabeça para a frente, estende o pescoço em direção à mulher como um atento periscópio, ao mesmo tempo em que os hormônios em ebulição estufam o peito e murcha a barriga. Sempre na aproximação e interação, agir de forma bem-humorada, sendo metido e extrovertido. Se considera o troféu, assim você terá um ar de pessoa difícil, sutilmente comunicado através de suas atitudes e que será bem visto pela mulher e, se puder, ainda coloca um pouco de sarcasmo e implicância. Você é o que acredita ser e geralmente se comporta dessa forma. Acredita-se cheio de amor para dar, mas também querendo recebê-lo, e assim será. Elas gostam de emoções e sensações. Vocês têm que vender isso a elas. Contar histórias de sucesso sem exageros e faz pensarem que com vocês elas terão sucesso. Um bom exemplo é contar que já viajou para algum lugar que ela sonha em conhecer. Sempre que encontrar uma mulher, pense: o que eu posso aprender com ela? O que de divertido ela poderá me trazer ou eu me relacionar com ela? E logo após, pense o contrário. O que você pode trazer de divertido para ela? E assim que ela vai pensar, dê a ela isso e ela será sua. Em se tratando de flerte, existem 3 tipos de pessoas. Primeiramente, as que fazem as coisas acontecerem. Posteriormente, as que participam das coisas. E por último, as que deixem as coisas acontecerem. Qual delas você é e qual delas você gostaria de ser? As mulheres querem ser seduzidas e levadas até mundos de fantasias e prazeres. Seu objetivo como líder é conduzi-las até esse paraíso. Elas ficarão apaixonadas pela nova realidade que você proporcionou. Elas se tornarão dependentes e submissas a você.
As mulheres, já nos primeiros minutos de contato com o parceiro em potencial, identificam os homens como possíveis candidatos a um amante, um amigo ou ainda um homem o qual ela quer evitar. Tente causar uma ótima impressão na pessoa a quem você está interessada, tente deixá-la curiosa em te conhecer melhor. Se elas perceberem que você é insegura e possui baixa autoestima, elas não vão querer perder tempo com você. Ela vai certamente te descartar. Aliás, você faria o mesmo se fosse ela, pois você passou uma péssima impressão para ela. Elas querem um homem de sucesso. Você deve mostrar para elas que é uma cara feliz, apaixonado pela vida, segura, interessante, confiante e que deseja que ela faça parte da sua vida. Passe para ela energia positiva, segurança e confiança. Age como fosse uma pessoa poderosa. Procura não transmitir imaturidade, inibição e insegurança. Não seja desesperada. Não seja desesperado. Não seja desesperada. A afobação se torna aversiva e é de longe uma dinâmica afetiva anti-sedutora. Se quiser esperar até ganhar uma fortuna para comprar um carrão importado e sair por aí atrás das miúdas, tudo bem. Mas saiba que existem homens que nem são bonitos e nem têm assim tanto dinheiro e estão com mulheres lindas. Então, pratica e ganha confiança. À noite, as mulheres são quase, em sua maioria, visuais, ou seja, esforça-se para estar pelo menos de barba feita, perfumada e com roupa bem agradável que transmite segurança e confiança em si. Já ouvimos vários homens dizendo: mas eu não tenho carro, sou pobre, etc. Esses argumentos não são justificáveis, não são plausíveis para você estar solteiro, mas se explicam essa estagnação de não querer tomar uma atitude de superação. Se você se queixa de não ter dinheiro, vista-se e haja igual às pessoas que você pensa ter umas condições financeiras melhor do que a sua. Agora, se você tiver um carro grande, pare na porta e dê uma enrolada lá para elas perceberem a sua chegada. Afinal, quem não é visto também não é lembrado. As mulheres estarão altamente atraentes e sexy. Não se deixe intimidar pela beleza delas e nem tão pouco se sinta inferior a elas. Para ter sucesso na noite, você deverá ser muito cara de pau e terá que abordar diversas miúdas. Não quer rejeitada e não está preparado para ser rejeitada, é melhor ficar em casa. Em todas as fases da sedução, é preciso driblar as resistências e devolver-lhe as consequências de suas próprias decisões. As mulheres mais desejáveis mantêm continuamente a guarda fechada e não adianta tentar penetrar de uma forma que não seja sutil. O que se deve fazer é induzi-las a abrirem a guarda. Para induzir a abertura, sugerimos que você comunique seu interesse pelos caminhos da rejeição ou indiferença. Deve encontrar um modo de lhes dizer, como se não quisesse fazê-lo, de comunicar o quanto elas se parecem desinteressantes e o quanto você não as note. Para tanto, basta ignorar sua presença, evitando olhar para o seu corpo e rosto, que, diga-se de passagem, é o que elas certamente estarão esperando que você o faça. Contudo, isso não é tudo. Uma vez que tenha procedido assim, saiba que você a afetou, como poderá notar pelos seus gestos e movimentos afetados, mexer o cabelo, movimentar-se mais, mexer na roupa, etc. Algumas mulheres ainda costumam mostrar-se inicialmente abertas, porém, após o contacto inicial, emudecem para desconcertar o sexo oposto, observando como saímos dessa situação embaraçosa e se divertindo à custa do seu galanteador. Começará a ser observado com uma visão periférica ou focal que elas possuíam. Quando vir aquela mulher atraente, se coloque numa posição de frente para ela. Comece a olhar para ela dentro dos olhos dela. Dica: a primeira olhada deve ser séria. Ela deve perceber que você está olhando para ela. Tenta fazer uma conexão nos olhares. Ela vai te olhar de volta e rapidamente vai te analisar como um homem que ela sentiu atração ou como um homem que sentiu repulsão. Então, surpreenda, cumprimente-a,
de forma ousada, destemida, antes que haja tempo para pensar e olhando nos olhos de forma quase ameaçadora, porém ainda assim com certa indiferença. Se conseguir flagrá-la te olhando, não haverá outra saída além de corresponder ao seu cumprimento. O contacto terá sido estabelecido. Em seguida, se quiser principiar uma conversa, fale em tom de comando com voz grave e sempre atenta a possíveis reviravoltas, as suas investidas como brincadeiras de mau gosto, cinismo, etc. Se perceber abertura, faça as investidas mais com cuidado de não ir além ou aquém do permitido. Se a barreira ainda continuar em pé e se a miúda ainda assim se mantiver fechada, não dê nenhum sinal de abertura para uma investida, discorde das suas opiniões e inicie uma discussão. Uma boa forma de lhe acusar uma impressão diferente para que fique pensando em você por um bom tempo é assumir-se como machista, pois todos os tolos fingem que são feministas para agradar. O que interessa aqui é sobressair-se como uma pessoa diferente, segura e que não precisa de ninguém. No entanto, essa atitude altiva deve ser comunicada subliminarmente e jamais diretamente para que o engodo não seja percebido. Outro ponto importante. Os tempos atuais incutiram um pensamento fixo nos cérebros femininos. Homem tem de ter conteúdo. Elas consideram isso fundamental para o desenvolvimento em longo prazo da relação. A questão é saber como compartilhar o saber com a companheira, ser pretensioso ou chato. Jamais permite que a conversa se transforme num monólogo vazio e sem sentido. Se um homem entende muito de determinado assunto, não deve centrar a conversa neste tópico. O pior, ela não vai dizer que isso é irritante. Você teria que perceber por sinais sutis, típicos de natureza feminina. Mas, ou menos como no sexo. O importante é saber um pouco de tudo e ter curiosidade por novos temas. Se você se interessar pelo assunto sobre o qual ela tem verdadeira paixão, sua recompensa será ainda maior. Hoje, o sexo feminino tem muito para contar e busca um homem com quem possa ter uma troca intelectual e cultural. Algumas frases típicas para se identificar verbalmente quando uma mulher está interessada. Olha, esta pista de dança é muito pequena. O que você faz? Trabalha em quê? Olha, essa música é agradável. Metia no meu telefone. Você nasceu aonde? Olha a foto que tirei no meu telefone com a minha amiga. Onde é que você costuma ir? Adorei a sua roupa, fica-lhe muito bem. Acho que estou um bocadinho tonta, acho que bebi demais. Vamos sentar lá fora, tenho que tomar um pouco de ar, aqui está muito calor. Qual é o teu signo? Objetivo de um flerte rápido. Abordar uma miúda atraente e desconhecida, conhecê-la e despertar desejo nela. Conseguir telefone, e-mail, Facebook, etc. Depois entrar em contato com ela. Marcar para sair, ficar com ela e, se gostar dela, sair mais vezes com ela. O trabalho de flerte possui 3 grandes etapas. Na primeira, não temos contacto algum com aquele que desejamos possuir e dessa forma precisamos atrair, sobretudo, a atenção da pretendente. Na segunda, conseguimos o contato, porém, como as intenções ainda não estão reveladas, é necessário transmitir algum conforto e segurança para as pretendentes. Na terceira, as intenções estão reveladas. Devemos nos relembrar que a linha mestra que guia todo o trabalho de encantamento e sedução é o estreitamento da intimidade mesclada em indiferença. Os homens acham muito difícil interpretar os sinais mais sutis da linguagem verbal e não verbal feminina. Segundo o que apontam muitas pesquisas que tematizem os primeiros contatos entre homens e mulheres, eles tendem a confundir cordialidade e sorrisos com interesse sexual. Esse fato está diretamente relacionado ao fato da sua alta taxa de testosterona, que é de 10 a 20 vezes maior do que no sexo feminino. Somado a esse efeito, as mulheres podem evitar sinais ambíguos de correspondência ao jogo da sedução e assim manipulem os homens para verificarem se eles valem realmente a pena.
Esta é uma das razões de muitas mulheres ter dificuldade em atrair os homens, pois deixam-nos confusos e, desta forma, eles não fazem o contato inicial. Agora que sabemos dessa preliminares dos jogos da sedução, passamos a algumas dicas úteis que vão possibilitar conhecer o território feminino e com vistas a conquistá-lo. Tente identificar mulheres cuja linguagem corporal indica disponibilidade. Em seguida, responde com os seus próprios gestos masculinos de sedução. Aqueles que se interessarem por você vão retribuir com sinais femininos apropriados e vão permitir, de forma não verbal, uma aproximação para a próxima fase. Atenção, se você fixar seu olhar em uma pretendente qualquer que seja exageradamente bonita, você haverá certamente desviando-se do mesmo. A interpretação para esse fato? Provavelmente, se ela não está fazendo charminha, o que ocorreu nesse instante é uma rejeição, uma recusa relacionada aos seus pensamentos e comportamentos afobados. O que ela estará pensando? Em alguém que poderia ter uma abordagem mais interessante e sutil do que essa sua foi. Tenta aprender com a situação e parte para outra. É perda de tempo ficar a flertar insistida em casos parecidos com esses. Geralmente, somente as desesperadas provavelmente aceitem homens ansiosos e assediadores. Nunca se aproxime de uma mulher frontalmente, pois essa abordagem pode intimidá-la e a pretendente pode ficar assustada, de preferência pelas aproximações laterais, elas são menos intimidantes. Apresente-se, comece pelo seu nome e a cada turno da fala acrescente uma nova informação. Identifique alguma coisa ao redor de você mesmo e expresse seus sentimentos sobre a situação. Faça algum comentário engraçado, faça-a rir. Nunca use aquelas velhas cantadas ridículas que a maioria dos homens usem. Mulheres lindas estão sempre recebendo as mesmas cantadas e elas não gostam disso. Você será apenas mais um. Elas preferem homens que chegam naturalmente para conversar com elas e sem gracinhas ou piadinhas. O primeiro contato não deve passar de 10 a 30 minutos. Conseguir alguma forma de contato futuro, pegar o telefone dela ou algo semelhante para depois marcar algo. Aguarde um retorno positivo. O flerte rápido é muito bom de ser usado no dia a dia, então pratica. Apesar de chamar flerte rápido, não quer dizer que temos que ficar com a miúda na mesma hora. Seja brincalhão, carismática, ousado, confiante. Diga olá, pergunte alguma informação, comente sobre algo que esteja acontecendo. Ofereça ajuda em algo. Procura estabelecer um contacto visual com os olhos dela e não com as pernas, seios, boca ou outras partes. Descubra os assuntos que ela gosta de conversar e conversem sobre isso. Faça perguntas de final aberto. Qual, o quê, como, quando, porquê. Procure perceber as mensagens não verbais, gestos, movimentos do corpo, etc. Usa gestos, toques. Quando perceber que não vai dar certo, despacha a miúda. Isso acontece com todo mundo de um sorriso, diga alguma coisa e vai embora. Tenha uma boa autoestima, vá ao encontro dela agindo como um vencedor. Tenha iniciativas, haja com atitudes, não como um indeciso ou derrotado. Seja forte e bastante confiante. Quando estiver conversando com a miúda e ela lhe falar algo, inclina-se para a frente como se você não estivesse ouvindo direito e toque no braço dela. Depois inclina-se para trás e responde, alterna isso. Inclina-se para a frente como se você não estivesse ouvindo direito e toque no braço dela e quando for responder, fala-o um pouco perto do ouvido dela. Procure fazer isto com ela e faça o mesmo com você. As pessoas fazem o que você espera que elas fazem. Não seja desesperada. Recomendamos o envio e a entrega de presentes e flores somente quando o relacionamento estiver num processo de sedução avançado. Se agir de forma natural e esperando um retorno positivo, ela vai agir como você espera. Agora, se agir de uma forma insegura, esperando que a miúda vai lhe rejeitar, adivinha o que vai acontecer?
Ela vai perceber a sua insegurança e o nervosismo em você e também vai ficar insegura e com medo. Consequentemente, não lhe vai dar papo. E sempre mantenha em mente que as mulheres não gostam de homens inseguros, inibidos, preocupados, nervosos e com falta de autoconfiança. Não só as mulheres, mas todas as pessoas. Ninguém se sente bem ao lado de pessoas assim. Quando for fazer um convite a uma miúda, você conheceu a miúda, não ficou com ela, mas pegou o telefone dela, que provavelmente é o mais importante para você. Comece conversando com ela de maneira mais natural possível e procure arrancar alguns sorrisos. A ciência já constatou que quando mais você sorri, mais respostas positivas você consegue das pessoas para as quais você encaminha seus sorrisos. Já que o amor é cego, poderá o riso ser o elemento visível e guia mais certeza nessas coisas ambíguas que são as conquistas. Provavelmente o riso feminino pode ser considerado como uma luz verde que permite ao sedutor avançar no terreno com mais confiança. Você sabia que, durante a corte, são as mulheres e não os homens que riem e sorriem mais? Neste contexto, o riso pode ser um grande indicativo de interesse afetivo sexual, de uma vinculação para um casal estabelecer um relacionamento. Em outras palavras, quanto mais um homem conseguir fazer uma mulher rir ou sorrir, mais atraente ela o acha. Não seja direto ou convidá-la para algo. Primeiro, edifica mais a atração, confiança e segurança. Se ela te deu o telefone dela, alguns interesses em você ela tem. Depois, você sentiu que ela estava segura para aceitar o seu convite, mesmo sem nada feito, ainda procure colocar a pergunta do convite de uma forma assim: você está livre depois do almoço? Ou está livre depois do trabalho, da aula, da reunião? Ou depois de ajudar a mãe? Pronto. Agora, flerte rápida para elas. Muitas mulheres tomam a atitude naturalmente por meio de expressões corporais, como olhares, sorriso, entre outros artifícios, que dão a entender que o homem pode vir falar com ela, que será bem-vinda. Usar de esbarrões ou pequenos acidentes para fazer com que o homem inicie uma conversa também valem a pena ser utilizados. Homens são extremamente visuais e julgam muito a beleza feminina, mas a mulher não deve se preocupar tanto com a beleza. O mais importante para atrair homens é a mulher ter estilo, ter o seu próprio estilo, ter o seu próprio charme, vestir-se bem, estar com uma ótima higiene e com um perfume agradável são algumas das suas armas fundamentais. Em nossa sociedade calçada em valores machistas, é bem mais fácil para a mulher desenvolver a sua participação nos trâmites de sedução. Pergunta a qualquer homem quem costuma fazer o primeiro movimento no ritual de cortejamento. Elas, sem sombra de dúvida, dirão que são eles que tomam a iniciativa rumo ao coração e a mente alheios. Entretanto, pasma, todos os estudos de cortejamento dizem que, em pelo menos 90% dos casos relatados, são as mulheres que têm a primazia do primeiro contato. Certamente a mulher envia uma série de sinais visuais, corporais e faciais ao pretendente-alvo que, se este for receptivo para captá-los e hábil para identificá-los, responderá adequadamente a eles. Alguns homens também se aproximam de mulheres sem terem recebido identificado algum sinal de correspondência por parte desta. Assim, o que podemos dizer para este segundo caso é que, embora estes últimos ostentem ser bem-sucedidos na procura por parceiras, seu índice de sucesso provavelmente será relativamente baixo por não esperarem ser convidados. Logo, este jogo com as estatísticas. Vejamos o que uma mulher pode fazer para atrair e consolidar o investimento de um pretendente. O sucesso feminino nos primeiros contatos com os pretendentes está diretamente relacionado à sua capacidade de enviar sinais ambíguos aos seus pretendentes e decodificar rapidamente os sinais que estão sendo enviados de volta. Lembre-se, neste ponto você leva muita vantagem.
Os homens entendem muito menos os sinais de flerte que lhes são encaminhados, enquanto a maioria das mulheres está muito mais atenta a investimentos em potencial que sejam dirigidos para a sua pessoa. Esta é uma das principais razões pelas quais muitos homens têm dificuldade de encontrar parceiras. Lembre-se, a dificuldade que as mulheres têm de encontrar um parceiro adequado não está relacionada à leitura dos sinais do jogo de sedução, e sim aos requisitos que os homens que elas se deparam precisam satisfazer. Como identificar verbalmente quando o homem está interessado? Alguns exemplos. Você sabe que adora lasanha? Qual é a sua idade? Você é filha única? Mora em tal lugar? Gosta somente deste tipo de música ou também gosta do outro tipo? Só de olhar para si dá para perceber que gosta de animais. Você só tem esta tatuagem? Como é morar em tal cidade? Como é trabalhar nesse sítio? Você gosta mais de praia ou de montanha? Porquê? E essas suas amigas que estão com você são simpáticos? Você já as conhece há muito tempo? Qual é o seu signo? Os gestos femininos mais comuns sinalizados na hora do flerte. O sexo feminino é fortemente influenciado pelo desenrolar do ciclo menstrual. Esta informação é importante porque, se pudermos determinar externamente alguns sinais que indicam o que está acontecendo internamente a elas, pode-se levar ou não adiante nos jogos de sedução. Em geral, a regra é as mulheres são sexualmente mais proativas na metade do ciclo menstrual, quanto mais perto da possibilidade da concepção. Saiba de um fato importante: quanto mais próximo o período maturativo de o óvulo de ser fecundado, as mulheres usarão roupas mais curtas, irão recorrer a saltos altos, andar, falar e dançar de maneira mais insinuante para o sexo oposto, para mostrar que têm disponibilidade. E essa situação ocorre independentemente dos degraus galgados pelas mulheres na sociedade e de querer ou não construir uma parceria mais ou menos duradoura e de conscientemente ou não querer engravidar. Abaixo listamos alguns gestos femininos que sinalizam essa disponibilidade reprodutiva. Pôr a cabeça para trás e sacudir os cabelos. Quando uma mulher dá aquela arrumada fatal nos cabelos, isso pode ser considerado como um sinal táctico e sensual do que quer ser conquistado. Em geral, este é um dos primeiros artifícios que a mulher emprega quando está perto de algum homem que a interesse, e certamente isso mexe com a libido masculina. Observa-se que mesmo mulheres que usem o cabelo curto fazem o mesmo gesto. Lábios úmidos e boca levemente aberta. Antes da puberdade, homens e mulheres são praticamente iguais, com exceção dos seus órgãos genitais. Mas, findada essa fase, a testosterona vai esculpir nos homens rosto radicalmente diferente. Por exemplo, nos meninos, tornará o queixo mais forte e saliente, o nariz mais largo e a testa mais pronunciada. Com as mulheres, não tem uma taxa significativa de testosterona para afetá-las fisicamente. Seus corpos vão permanecer essencialmente inalterados e infantis, exceto o facto de se acumular mais gordura subcutânea, o que faz com que seus rostos fiquem mais cheios e os lábios parecem mais carnudos. Para o sexo feminino, este será um grande sinalizador de feminilidade que ele busca ao construir uma parceira. A fim de salientar este efeito que insinua um convite sexual para o homem, ainda que sem querer da parte dela, a mulher pode conferir os lábios um aspecto molhado com o uso de cosméticos ou ainda da própria saliva. Sentar-se com as pernas paralelas, colocadas de lado, é uma das posições femininas mais atraentes para o sexo oposto que as mulheres fazem conscientemente e inconscientemente para despertar a atenção deles. O cortejamento masculino engloba demonstração de poder, riqueza e statura. Se você é mulher, provavelmente fica desapontado com a sinalização masculina de interesse. Enquanto a maioria das mulheres se veste com sensualidade, maquilha-se e usa uma variada gama de sinais e gestos de sedução, os homens são muito simplórios para conquistar o sexo oposto.
ou, em suma, vangloriar-se de suas posses e desafiar outros homens. Sabia que a mulher tem uma quantidade muito maior de terminações nervosas sensíveis ao toque do que o homem, o que a torna mais propensa a experiências táteis. Em outras palavras, homens e mulheres reagem diferentemente ao toque recebido, mas as mulheres são muito mais sensíveis aos toques que lhes são dirigidos do que os homens quando têm as mesmas oportunidades. Saiba então aproveitar suas senses quando lhe for permitido tocar o corpo delas. Um dos traços masculinos mais valorizados interiormente e que agora está sendo desenvolvido pelas mulheres pela oportunidade que elas estão abraçando é a autonomia e a independência. Se as mulheres contemporâneas se tornaram mais independentes e realizam atividades interiormente consideradas masculinas, elas não precisam mais aceitar as coisas de jeito que lhes eram impostos e muito menos fazer as coisas que estavam acostumadas. A mulher contemporânea pode, por exemplo, conduzir um relacionamento amoroso, chefiar uma família e apreciar o relacionamento com o parceiro mais sensível enquanto elas sejam mais pragmáticas. Descobrir mentiras neles e nelas. Em geral, a pessoa quando está mentindo faz pouco ou nenhum contato nos olhos. A expressão física da pessoa que mente fica limitada e exibe pouco movimentos dos braços e das mãos. Tende a levar uma ou ambas as mãos ao rosto. A mão pode cobrir a boca, indicando que ela não acredita, isso é, que está inseguro sobre o que está dizendo. A fim de parecer mais tranquila, a pessoa poderá se encolher um pouco. É improvável que permaneça ereta. Ocorre um distanciamento da pessoa para longe do seu acusador. A pessoa que mente reluta em se defrontar com seu acusador e pode virar sua cabeça ou corpo para o lado oposto. Haverá pouco ou nenhum contato físico por parte da pessoa durante a tentativa de convencê-lo. Observe para onde os olhos da pessoa se movem na hora da resposta da sua pergunta. Se olhar para cima e para a direita e for destra, tem grandes chances de estar mentindo. Observe o tempo de demora na resposta da sua pergunta. Uma demora na resposta indica que está criando a desculpa em seguida verificando se está coerente ou não. A pessoa que mente não consegue responder automaticamente à sua pergunta. A pessoa que mente adquire uma expressão corporal mais relaxada quando você muda de assunto. Quem mente utiliza palavras de quem o ouve para afirmar o seu ponto de vista e assim até poder reverter a história contra o acusador. Ela costumeiramente pode ficar de costas para a parede, dando a impressão que mentalmente está pronto para se defender. Uma pessoa mentirosa pode estar pronto para responder suas perguntas, mas ele mesmo não coloca nenhuma questão. A pessoa, quando fala a verdade, está convicta do que está dizendo, suas mãos e braços gesticulam, enfatizando nosso ponto de vista e demonstrando forte convicção. A pessoa que mente geralmente não consegue fazer isso. Homens e mulheres formando as primeiras impressões nos encontros iniciais. Os primeiros encontros ocorrem com tamanha frequência que mal nós damos conta, até porque muitos encontros e sentimentos que despertamos nas pessoas não nos parecem fugidios. Você sabia? Segundo Damarais e White, 2005, a maioria das pessoas, cerca de 90%, forma a sua opinião a respeito das outras nos primeiros 4 minutos e não dão uma segunda chance para seus interlocutores causarem uma primeira boa impressão. A maioria de nós, independentemente da natureza dos encontros que temos uns com os outros, preocupa-se com a impressão que deixa para as pessoas com as quais entra em contacto. Igualmente, nos importa e bastante a lembrança mantida, isto é, a sensação que perdura a respeito de alguém ou de alguma coisa quando esta está ausente em nossas vidas. Algumas impressões exercem um impacto duradouro em nossas vidas que não devemos mesmo subestimá-las. Claro, pois a maneira como os outros nos veem, se nos achem sinceros, atraentes ou espontâneos, vai determinar se vão querer ou não falar connosco, continuar a estabelecer relações sociais, marcar um encontro amoroso ou nos deitar para fora.
As pesquisas psicológicas revelaram que as pessoas dão uma importância muito maior às informações iniciais do que às subsequentes quando avaliam as pessoas. E qual o motivo disso? As primeiras emoções que recebemos sobre qualquer coisa, lugar, pessoas e ideias, influencia sobremaneira a forma como processamos posteriormente quaisquer informações. Em outras palavras, as pessoas tendem a acreditar que as primeiras coisas que aprendem são as verdadeiras, e essa opinião fica muito resistente à mudança. Então, a primeira impressão é como um filtro. As pessoas não enxergam por meio desse filtro e percebemos isto quando dizem sempre tive a certeza que tal pessoa era. Ou seja, procurem informações que sejam coerentes com a primeira opinião formada e nem sequer procuram, às vezes até ignorem traços de comportamentos revelados que posteriormente não se enquadram na opinião que temos dessa pessoa. Um erro bastante frequente relacionado à formação das primeiras impressões é quando as pessoas, por exemplo, acreditam que um determinado comportamento de alguém que mal acaba de conhecer revela o caráter ou a personalidade daquela pessoa em todas as situações possíveis, quando isso pode não ser a verdade. Assim, podemos presumir que uma pessoa que seja bonita também seja inteligente, agradável e bem-sucedida, embora nunca tenhamos tido nenhuma prova da existência dessas qualidades nessa pessoa. Em psicologia, chamamos este efeito de halo. Outra situação é acharmos que quando alguém reclama muito da vida, deve ser mal amada, e aqui o efeito não é o halo, mas de chifres. Existem poucas regras simples para e direitas se queremos causar uma primeira boa impressão. Uma delas é transmitirmos uma imagem mais positiva quando mostramos um sincero interesse pelas pessoas com as quais estamos nos encontrando pela primeira vez. Afinal, as pessoas são altamente sensíveis aos que os outros demonstrem por elas. Em outras palavras, basta interessar-se por elas e você se parecerá interessante. Portanto, se você demonstrar interesse por alguém, terá muito mais senso de ser o objeto de interesse desta pessoa. Esse interesse será subtilmente comunicado na maneira como você dirige a sua atenção física a essa pessoa, como lhe faz ou não perguntas, como ouve ou como responde. Dessa forma, o seu estilo determina o modo, mais ou menos agressivo, ativo ou passivo, com o qual você vai demonstrar o seu interesse. Se quisermos causar boas impressões iniciais, estejamos também atentos à partilha do turno da vez de quem fala. Boas conversas, por exemplo, em contexto amoroso, proporcionem uma troca fluente de ideias e experiência. Quando estamos ouvindo um ou outro, naturalmente estabelecemos associações com experiências ou histórias a que estamos sendo contado. Logo, a essência do contato entre duas pessoas que se querem bem é a partilha que se dá nos dois sentidos. No entanto, esse intercâmbio pode ocorrer de forma desequilibrada se você quiser adotar uma abordagem unilateral de forma a conversarmos o turno da fala mais da nossa vez do que na do outro, e vice-versa. Isso é uma armadilha que usualmente é chamada de fala narcisista, o que torna uma pessoa narcisista em sua fala. Um dos estudos identificaram alguns elementos básicos, tais como tendências a contar vantagens sobre si, aumentar o tom de voz, sobrepor a sua fala à da outra pessoa, confeccionar frases formadas pelo pronome pessoal eu, contar longas histórias sobre si mesma, manifestar um olhar vago enquanto os outros estão falando. Dessa forma, não é de causar espanto que o narcisismo na conversa seja uma fórmula certa para despertar a antipatia, pois esta postura rompe tanto com a simetria, bem com a reciprocidade, que devem ser observados sobretudo nos contatos iniciais. De um modo geral, elogiar é um aspecto muito positivo e ajuda a criar uma boa impressão. Quando uma pessoa recebe um elogio, ela se sente valorizada e respeitada, geralmente atraindo simpatia para aquele que faz o elogio. No entanto, é preciso ter cuidado. De todas as qualidades pelas quais podemos elogiar alguém durante um primeiro encontro, aquelas que oferecem menos risco são as referentes a realizações pessoais ou o talento da pessoa para a qual estamos nos dirigindo. A maneira de elogiar também é importante. Se você fizer um elogio excessivo,
e muito direto, a outra pessoa à frente vai sentir-se obrigada a rebaixar-se ou a arranjar algum defeito ou responder ao elogio. Por isso, o elogio tem que ser feito de uma forma mais soft. Em relação a um quadro por fazer neste capítulo, eu vou tentar fornecer para quem quiser fazer o exercício. E vamos seguindo. Pronto. Antes de qualquer coisa, é preciso demonstrar que você tem interesse por ele ou por ela, não é? Muitos são os indicativos que sinalizam o interesse do sedutor em relação a uma parceria em potencial. Entretanto, todos compartilham de 3 características importantes. 1. Frequentemente são sutis. Manobras de flirts não são agressivos ou hostis. Ao contrário, são maviosas, brandas e comoventes. 2. Em geral, ocorrem simultaneamente e com extrema rapidez. Na verdade, um sedutor que se preza nem precisaria escolher uma determinada vítima, já que os seus encantos não têm fronteiras. 3. De modo geral, são conscientes, embora haja aqueles que não são emitidos deliberadamente. Exemplo, quando não temos controle sobre a contração, dilatação da nossa pupila ou focalizarmos as pessoas pelas quais estamos apaixonados. Em pós destas dicas, que tal agora sairmos, nós relembrarmos de quantas vezes achamos que estávamos mandando bem quando estávamos naufragando em nossas inocentes experiências de sedutores aprendizes e fazer um teste para ver o que podemos estar fazendo de errado no campo do flerte. Aí é mais algum exercício que eu vou tentar partilhar com vocês, porque a ler é muito complicado. Pronto. Considerações finais. Esperamos ter compartilhado com você, caro leitor, um breve conjunto organizado de princípios para aumentar consideravelmente suas técnicas de sedução e dessa forma conquistar o coração de um parceiro amoroso em potencial. Os próximos capítulos certamente poderão ajudar a você a conquistar parceiros amorosos em potencial e identificar as variáveis que estão implicadas quando você é a pessoa seduzida.